E aí, pessoal do oitavo ano, agora sim, falar justamente das nossas propriedades. Então, uma pequena introdução, e introdução de cada propriedade e exemplo de cada uma delas, beleza? Vamos lá, então, começar. É muito parecido com o que a gente já viu das potências lá, vocês vão ver que são coisas muito simples de ser feita. Ó, então, a primeira propriedade, ó, raiz em que o expoente do radicando é igual ao índice. Quem que é o radicando, gente? É o número que está aqui dentro da raiz, ok? Então, se eu tenho uma raiz aqui, eu tenho um radicando que ele está elevado a uma potência, ok? E essa potência é o mesmo valor do índice, já tem um resultado, tá bom? Então, o próprio radicando já é o resultado da minha raiz. Olha que interessante, né? Então, a gente, né, facilita a vida aí na hora de fazer a conta. Olha só, a propriedade 1 afirma que sempre que o índice for igual ao expoente do radicando, o resultado da raiz enésima é a própria base, tá ok? Então, a base da minha potência que está aqui no radicando. Então, exemplos, ó, raiz quinta de 9 a quinta, é o próprio 9, tá bom? Os dois sendo iguais, tipo, um cancela o outro, ok? E vai ficar o resultado só 9. Aqui é a mesma coisa, gente, 9, ó, raiz nona de 20 elevado à nona potência. Mesma coisa, ficou 20. Então, se eu tenho uma potência interna aqui com um índice e com expoente, esse expoente é o mesmo do índice, fechou a conta. Só tiro a raiz, tiro os índices, tiro o índice e o expoente, sobra só a base da minha potência que estava ali dentro. Tranquilo, né, gente? Muito fácil. Vamos lá. Propriedade 2, potência de expoente radical. Quer dizer que o meu expoente é uma raiz, tá bom? Então, oh, perdão, é uma fração, ok? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Vamos lá, vamos ver como que fica isso, gente. A propriedade 2, na verdade, é uma propriedade de potenciação em que o expoente é uma fração. A gente não falou dele lá, eu deixei para falar aqui para a gente entender justamente como que funciona isso. O numerador da fração passa a ser o expoente do radicando e o denominador passa a ser o índice da raiz. Vamos ver um exemplo. Olha só, gente. Então, tanto vale tanto daqui para cá, como daqui para lá, tá? Então, a ordem dos dois aqui. Você pode tanto sair daqui e vir para cá, e daqui para cá. Quem é o numerador da minha fração, gente? O numerador é o número de cima, ok? O denominador é o número de baixo. Guarda isso. Então, olha só. Se eu tenho uma potência de 5 elevado a 2 terços, o que acontece? Eu posso transformar isso numa raiz onde o 5, a minha base, ok? Vai para dentro aqui para o radicando. O número de cima da minha fração aqui, do meu expoente, fica junto com o número aqui dentro. E o número de baixo é o índice da minha, da minha raiz. Simples assim, gente. Aqui, 5 vezes 2, 25, tá aqui, ó. Você pode colocar aqui raiz cúbica de 25. Poderia deixar assim também, não tem problema nenhum. Ok? Aqui, ó, de 7. Então, olha só. 7 elevado a 4 sétimos. Então, o que acontece? A base mantém aqui dentro, vem para o radicando. O expoente do radicando é o número de cima, 4, ok? E o número que está embaixo da minha fração no expoente vai para a minha raiz aqui no índice da raiz. Só isso, gente. Então, são duas formas de escrever aí o mesmo número, tá ok? Então, você pode transformar de potência para uma raiz ou de raiz para uma potência. Como que faria aqui? Então, ó, eu tenho essa raiz, ok? Então, eu tenho 5 elevado ao quadrado, isso tudo sendo a raiz cúbica. O que acontece? Eu ponho 5, a base, o que está ao quadrado, meu expoente fica na parte de cima da fração, e o que está aqui fora, o índice, vai para baixo da minha fração. Então, a ida e a volta aqui é a mesma, tá, gente? Então, tanto faz, eu der uma raiz para você transformar em potência, ou uma potência transformar em raiz, o método é o mesmo, é só fazer a ida e a volta aí, conforme tá exemplificado aí. Propriedade 3, produto de raízes de índices iguais. Então, olha só, o índice é igual, ok? Produto. O que eu faço? Propriedade 3 afirma que o produto de raízes com índices iguais é igual à raiz de mesmo índice do produto dos radicandos. Então, olha só, mantenho minha raiz, faço uma raiz só e ponho o produto deles aqui dentro. E aí faço a conta, faço o cálculo, está aqui. Ok? Então, um produto de raízes com o mesmo índice, ok? Esses números aqui têm que ser iguais, os índices,
ok? Ponho uma raiz só e multiplico os meus radicandos, né? Os números estão aí dentro da raiz, e aí já ponho o resultado aqui. Depois, se quiser calcular a raiz, tudo bem. Mas aqui a gente só está transformando duas raízes numa só. Aqui, ó. De novo, ó. Meu índice é 5, ok? Mantive minha raiz quinta aqui. 2 vezes 7, 14, está aqui. A raiz quinta de 14. Não preciso fazer a conta, lembrando. Gente, só transformando, simplificando as raízes. A propriedade 4, ela é muito parecida com a 3, porque agora ela vem falar da operação oposta do produto, da multiplicação, que é o quociente. De maneira análoga à propriedade 3, a propriedade 4 afirma que a divisão entre duas raízes de índices iguais é igual à raiz de mesmo índice da divisão dos quocientes. Só isso. Então, vamos lá. Ó, tem uma divisão aqui, ok? Duas raízes dividindo. Passo para uma raiz só. E isso sempre, gente, quando o índice for igual. Mesmo índice, ótimo. Monto uma raiz só e monto a divisão aqui dentro. 2π dividido por π vai dar 2. Por quê? Π cancela com π aqui, ok? O π a gente vai ver mais para frente aí, o que é esse cara aí. Mais para frente a gente fala sobre ele, volta nesse número aí, ok? Então, ficou raiz nona de 2, tá aqui. Aqui, ó, raiz sexta de 24 dividido por raiz sexta de 6. Mesma coisa, montei uma raiz só, coloquei a divisão aqui dentro, 24 dividido por 6, vai dar 4. Então, raiz sexta de 4, tá aqui o resultado. Resultado não, tá aqui a raiz, né? A minha raiz simplificada aqui, bem melhor do que essa aqui, né, gente? Então, essa raiz aqui é igual a essa aqui. Vai ficar bem mais fácil até de fazer a conta. Então, são simplificações aí, essas propriedades nos trazem essas simplificações. A propriedade 5, ela vem falando a potência de uma raiz. Então, uma raiz elevada a uma potência. A propriedade 5 diz-nos que uma raiz enésima elevada a um determinado expoente, m, ok? É igual à raiz enésima do radicando elevado ao expoente. O que é isso, gente? Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Raiz quarta de 5, tudo isso elevado ao quadrado. Como vai funcionar? O meu expoente ele vai para dentro do radicando. Só isso. Né? Então vai ficar raiz quarta de 5 ao quadrado. Aí raiz quarta de 25. Tá aqui, ó. Simples assim, gente. Item B. Raiz décima de 5, tudo isso elevado a 10. Ok? Olha só, aqui é a mesma coisa. A raiz décima fica, a potência vai aqui para dentro, e aqui a gente já usa a primeira propriedade, olha só. Aqui, ó, se o índice que está aqui fora é igual ao meu expoente, a raiz some e fica só a base. Tá aqui, ó. Foi igual a 5. Facilita até na resolução aí dos cálculos, ok? Acho que é a última propriedade que a gente vai estar trabalhando, isso mesmo. A sexta propriedade, ela fala o seguinte, raiz de outra raiz. Então, ó, quando nos deparamos com uma raiz dentro de outra raiz, ok? Basta conservar o radicando e multiplicar os índices das raízes. Então, a gente mantém o número que está aqui, tá? O meu radicando, mantém ele e faz a multiplicação. Lembra, gente, aqui, ó, se não tem número nenhum, é 2. Então, ó, 10 vezes 2, 20. Então, a raiz de 20, perdão, raiz vigésima de 1, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Temos aqui, ó, raiz cúbica de 4, ok? Então, vai 3 vezes 3, 9, raiz nona de 4, tá aqui, ó. Tranquilo, gente? A gente para por aqui, então. Eu vou dar nas duas próximas videoaulas, então, como de costume, a gente vai falar sobre os exercícios, as atividades propostas aí para vocês, para tentar dar uma clareada aí, dar uma auxiliada para vocês aí, para fazerem as atividades. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima.